Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. As atas, conforme de praxe, foram encaminhadas aos e-mails de todos os pares e, na sequência, se colhe as assinaturas. Passamos a breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, já corrigindo a falha de ontem, né? Deputado Maurício Scudilarchi. Obrigado, presidente, deputado Mauro de Nadal. E é um grupo para entrar, outro grupo para pedir a palavra, então houve uma pequena confusão, mas tudo certo, tudo correto, a nossa equipe aí é fantástica. Mas eu queria usar a palavra hoje, senhoras e senhores, para mostrar preocupação e indignação com a situação das rodovias federais. Eu passei segunda-feira o estado todo, eu saí, semana passada eu tive em várias oportunidades na 163, no extremo oeste catarinense, que é a pior rodovia de Santa Catarina. Temos a palavra do ministro Tarcísio de que vamos ter a recuperação daquela rodovia. Depois, a 282, de Chapecó a São Miguel do Oeste, eu vindo de lá de São Miguel a Chapecó, que está em obras. De Chapecó a Ponte Serrada, ao Trevo de Irani, que as obras já foram feitas. E depois descemos ali pela 470, que as obras estão em andamento. Na 470, me parece que a qualidade das obras que estão sendo executadas estão a contento, porque alguns trechos que foram concluídos antecipadamente estão em perfeitas condições, receberam já o trânsito pesado, e estão suportando esse trânsito sem apresentar já buraco, ondulações, rebaixamentos aí na pista. Entretanto, no trecho da 282, entre Ponte Serrada e Chapecó, que já está pronto há algum tempo, também aparentemente ainda não surgiram problemas naquele trecho. Mas no trecho Chapecó-São Miguel do Oeste, eles já fizeram alguns trechos, fazem lá um trecho de 2 km, 5 km, 10 quilômetros, aí passo para outro pedaço, e esses trechos que estão ficando prontos estão apresentando uma série de problemas. Ali no perímetro urbano, onde a BR-282 passa no perímetro urbano de Nova Erechim, onde tem um redutor de velocidade eletrônico, uma lombada eletrônica, simplesmente houve um afundamento ali de 10, 15 centímetros daquele pedaço. Recebi vídeos, fui lá, constatei, entrei em contato com o superintendente do DENIT e, segundo ele, a obra não está recebida, nem pode ser recebida uma obra nessas condições, e os fiscais, os engenheiros, já estão verificando e pedindo para a empresa traçado que faça a recuperação. Inclusive, na primeira denúncia que eu fiz, o engenheiro tinha informado que já tinham recuperado. Eu fui lá, vi que recuperaram, mas recuperaram pior do que o estrago. Aí o superintendente informou que foi uma recuperação momentânea, realizada pela empresa Gaia, que é uma empresa de Maravilha, no extremo oeste, e que era só até a equipe da Traçado vir, porque ali verificaram que tem problema de água, vão ter que fazer uma base maior, vão ter que afundar, colocar pedra, fazer uma base que sustente o trânsito. E em outros pedaços desse trajeto, até de Chapecó a São Miguel do Oeste, que já foram concluídos, também alguns problemas, alguns defeitos na pista, inclusive ali naquela curva perto do Rio das Antas, onde nós tivemos aqueles acidentes violentos, a pista já apresenta algumas ondulações e apresenta problema. Então,
eu já fiz oficialmente, estou fazendo por moção, estou fazendo agora manifestação, ontem fiz um vídeo, e nós vamos nos mobilizar, mesmo sendo uma obra federal, mas como deputados estaduais, para não aceitarmos a entrega dessa rodovia sem ela estar 100% de condições e com qualidade. E consultando também a empresa e cobrando, a reclamação é de que alguns motoristas passam com a tonelagem dos caminhões muito acima do permitido. Eu não sei a tonelagem permitida para um caminhão de 9 eixos, mas eu sei que o motorista lá me diz que um colega dele chega a passar com um caminhão 9 eixos com 90 toneladas na rodovia. Eu acredito e vou ver aí qual a tonelagem permitida, que esteja muito acima do permitido. Então, o que nós queremos também? Vamos colocar aquela balança que tem ali em Maravilha, no posto da Polícia Rodoviária Federal, em funcionamento, talvez mais uma balança no trecho Maravilha-Chapecó, ou talvez no trecho Chapecó-Ponte Serrada, para que haja um controle. E tem que apreender o caminhão, tem que colocar a multa que tem que ser colocada, e não podemos permitir, tem que ser uma via de mão dupla. O Estado recupera a rodovia, coloca em condições, e o cidadão respeita as regras de trânsito e respeita as regras de peso para circular nas rodovias. Então, é muito grande a minha preocupação, a minha indignação. Estou com o telefone e tenho mantido contato com o superintendente do DENIT, mandei o WhatsApp para o engenheiro responsável do DENIT em Chapecó e vou fazer contato com Brasília, com Eduardo Praça, que é o assessor do ministro Tarcísio, sobre essas questões e sobre a questão da 163. O ministro disse que começaria em agosto, não começou, foi para setembro, mudaram o projeto e até agora, infelizmente, não começou a nossa BR-163, que eu disse, se a 470 é a mais importante do Estado, junto com a 282, que faz esse corte, tirando, claro, a 101, 116, 153, que apresentam condições regulares, mas se a rodovia 470 e a 282 para a produção agrícola do Estado, para quem vem dos frigoríficos de Chapecó, do Extremo Oeste, do Alto Vale do Rio do Peixe, do Vale do Rio do Peixe, Concórdia, Videira, enfim, toda aquela região, nós precisamos de todas essas rodovias em condições. Então, são importantes. A 163 é importantíssima, vem do Paraná para o Rio Grande do Sul, e agora ainda com a federalização do trecho São Miguel a Itapiranga, então vai ser muito importante que haja esse controle, que haja essa recuperação da 163. Então, quero transmitir aos nossos colegas deputados da Assembleia Legislativa, aos nossos colegas deputados da bancada do Oeste, a nossa preocupação com a situação das rodovias. Não podemos aceitar que rodovias que estão sendo recuperadas, que estão em obras, sejam entregues já apresentando problema, já apresentando defeito. Então, essa é a nossa cobrança, a nossa indignação, e vamos estar todos juntos fazendo a cobrança. Então, queria agradecer, senhor presidente, dizer para os membros da bancada Oeste que eu coloquei hoje no grupo do WhatsApp a resposta que nós recebemos da Secretaria da Saúde a respeito dos hospitais de Santa Catarina, hospitais do Oeste catarinense, sobre os credenciamentos, atendimento e todas aquelas dúvidas que nós apresentamos num ofício ao secretário
da Saúde e ao governo do Estado. Então, obrigado pela oportunidade e vamos ficar vigilantes na questão da rodovia, da entrega da rodovia em perfeitas condições, e não podemos aceitar uma rodovia que 6 meses, 1 ano depois de entregue, já vai estar em calamidade e vai estar com problema. Não vamos aceitar, e nós representamos os catarinenses para fazer essa fiscalização e para fazer essa cobrança. Obrigado, senhor presidente. Ótimo dia a todos e que Deus nos abençoe. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Gessé Lopes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros colegas. Hoje me fez lembrar, quando recebi uma notícia, daquele fatídico caso das eleições ainda em 2018, quando virou piada nacional, a foto, a imagem do então candidato Poste-Haddad e Manuela Dávila dentro de uma igreja. E por que virou piada? Porque existe um fato, uma discussão de que esquerdista não pode ser cristão. Cristão e esquerdista não são compatíveis de pensamento. E muitas vezes a pessoa mas está sendo incoerente. E o que aconteceu hoje na UDESC, o que está para acontecer na UDESC, é mais uma prova disso. A UDESC, patrocinada com dinheiro público, está promovendo evento de destruição da família. É lamentável o que eu recebi. Então, existe essa discussão, e por mais que tenha aquele seu amigo filósofo maconheiro tentando te convencer de que as pautas, principalmente da esquerda progressista, é compatível com o cristianismo. Mas todos sabemos que não. Ideologia de gênero, liberação de droga, aborto, casamento homoafetivo, todos totalmente são repudiáveis com relação ao ensinamento bíblico, ao ensinamento cristão. E quando a gente fala que existe uma tendência, uma estratégia de destruição da família por parte da esquerda revolucionária, falam que nós estamos boiando em uma teoria da conspiração, que isso tudo é coisa da cabeça daquele velho lá da Virgínia, nosso grande professor Olavo de Carvalho, que foi o primeiro a denunciar o Foro de São Paulo. Então, o evento se trata, na UDESC, uma palestra que eu recebi, que se chama Engels em seu bicentenário. Por que só Engels? Por que só Karl Marx? Por que não Roger Scruton? Por que não Burke, Mises? É sempre as mesmas figurinhas carimbadas. E, diante aqui de vários temas imbecilizados, aqui como desapropriação de propriedade, luta por moradias, tem uma que chama muita atenção. E está aqui, o DESC, não deu tempo de mandar a imagem, está aqui, o DESC, patrocinando Engels e a luta contra a monogamia. Pais de Santa Catarina, que tem o seu filho, que estuda na UDESC. Você não sabe o que eles ensinam dentro dessa universidade. Engels e a luta contra a monogamia. Para quem não sabe o que é monogamia, é o sexo entre duas pessoas, o sexo sério, o envolvimento entre duas pessoas, o relacionamento sério entre duas pessoas. E aqui, o Engels e a sua luta contra a monogamia. É a destruição da família, ensinando para os nossos jovens que um relacionamento sério entre duas pessoas não é legal, não é bacana. Atacando a raiz das pessoas que um dia serão pais de família, um dia serão mães de família, levando eles a uma desconstrução de uma base familiar e, muitas vezes, levando
para sua casa desavenças entre o filho e os seus pais. Isso é inaceitável, partindo de uma universidade paga com os impostos dos catarinenses. Eu duvido que 95% dos pais estão de acordo com esse tipo de ensinamento na universidade pública, deputado Kennedy Nunes. É lamentável a gente ter que vir aqui discutir que uma universidade pública está promovendo um evento que desconstrói uma luta contra a monogamia. É lamentável. Eu continuarei lutando porque isso aqui é tema de uma revolução cultural, uma revolução comunista através da desconstrução cultural. E, por isso, eu sou a favor e continuarei lutando pela ideologia de Gênesis, que diz, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe para unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Gênesis 2:24. Obrigado, presidente. Deputado Jessé Lopes, me concede uma parte? Opa, com todo prazer, deputado. Eu estou tentando, a gente está passando aqui já quase 2 anos tentando entender isso aí, né? Eu nunca vi crente comunista, católico comunista e nem comunista que é católico e crente. Isso é difícil de entender mesmo. Sabe, o cara que se intitula uma coisa e outra. Empresário que apoia a Agenda 2030. Eu estou tentando entender o que querem com isso aí, se são confusos mesmo ou se trata de maldade. Nós tivemos exemplo aí de homem público dentro de usando um prédio público como motel e com a aceitação da sociedade. Nós tivemos isso aí, né, no nosso estado aí, né? Essa luta da gente agora, sim, lógico, nós vamos abraçar, estamos abraçados e vamos continuar com essa agenda nossa, com essa nossa pauta, né, que é importantíssima, mas que está difícil de cada vez mais compreender o que é isso, o sujeito se intitular cristão e socialista ao mesmo tempo, é um contrassenso. E o contrário também, né? O contrário a gente sabe que é maldade, e da outra parte a gente sabe que é desinformação. O sujeito que se diz religioso e mesmo assim ainda apoia uma causa dessa, ainda aí é de difícil compreensão mesmo, é um contrassenso a pessoa se contradizer em tudo aquilo que faz. Parabéns, nós vemos acompanhando ali a UDESC, que tem sido reiteradamente palco, né, de coisas ali que são de difícil explicação, principalmente quando se trata de que estão financiando isso aí com dinheiro público. É vergonhoso para a gente e conte sempre comigo nessas pautas, porque a gente sabe muito bem onde isso vai parar se a gente deixar que a coisa continue andando dessa forma. Parabéns, Zé. Obrigado, deputado Lima. De fato, é um apunhado de desinformação com mau caratismo mesmo. Eles entram dentro do cerne da religião, do catolicismo, para tentar fazer uma desconstrução. E isso atinge as pessoas que acham, muitas vezes, por também ignorância, que aquele tipo de pauta realmente serve para ele como cristão. Infelizmente, muitas vezes eles conseguem convencer pessoas ainda, mas nós estamos aqui para mostrar o contrário. Obrigado, deputado. Concede uma parte, deputado Jessé Lopes. Opa, por favor, Mocelin. Obrigado, deputado Jessé Lopes, boa tarde, presidente, boa tarde, novos colegas. Quero te parabenizar por levantar esse tema e que não tem sido a primeira vez que a UDESC lança esse tipo de tema, de debates, de seminários, e deixar bem claro que a UDESC, como o deputado Lima aí você falou, é uma universidade pública, paga com o dinheiro do povo e muito bem pago, muito caro. A UDESC hoje custa em torno de, é só olhar o orçamento da UDESC, em torno de 450 milhões anuais para 12, 13 mil alunos. Se nós fizermos um comparativo com outras universidades privadas ou comunitárias, ver se o custo que ela está sendo, se é comparativo, se vale a pena mantermos uma universidade desse tipo para discutir esse tipo de tema, que acaba formando pessoas da comunidade que ainda não tem uma opinião própria, colocando esse tipo de pensamentos na cabeça, desconstruindo famílias, desconstruindo valores que nós tanto prezamos, tanto brigamos para construir, e daí vem uma universidade pública que deveria dar o exemplo, fazendo o contrário. Então,
quero me solidarizar contigo e contar comigo para combater esse tipo de temas tão prejudiciais à nossa sociedade. Então, parabéns aí, um forte abraço a todos. Muito obrigado, deputado. Pedir uma parte ao deputado Gessé. Opa, deputado Felipe, toca ele pau. Quero aqui parabenizar o deputado Gessé, uma pauta muito nobre, é lamentável, né? Uma universidade, a gente olha os países de ponta, as universidades formando pessoas altamente capacitadas, e a UDESC sempre com um ativismo terrível, sempre uma militância, um ativismo nessas pautas sem pé e sem cabeça, enquanto podia estar formando grandes profissionais para contribuir com a sociedade catarinense, né, a nossa nação, e aí ficam com esse ativismo constante, descabido, que não tem mais espaço nesse momento, né, onde a população está desenvolvendo, e sempre, né, as grandes universidades renomadas, formando pessoas capacitadas, cada dia mais... Né, Mais 30 segundos para concluir, deputados. Tem que ligar o som. Só vou parabenizar aqui o deputado Gessé, sempre firme nessa pauta dele, né? Parabéns, reforço aí a sua palavra, continue firme aí nessa sua pegada. Obrigado, Felipe. Tamo junto. Consulto os senhores deputados, se alguém gostaria de se inscrever ainda em breves comunicações. Deputado, pedi a palavra, deputado presidente, deputado Kennedy. Vossa Excelência pode usar a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Um abraço a todos os deputados e as deputadas que estão aí sintonizados, linkados, né? E também aos catarinenses. Eu gostaria só de parabenizar o deputado Gessé Lopes, que sempre vem com essas bandeiras. Eu sou muito claro em relação a algumas questões. E tem coisas que têm que ser feitas no núcleo da família, deputado Sargento Lima. Porque é no núcleo da família que se discute essas questões. Eu estava ouvindo rádio agora, estava vindo para cá, para a Assembleia, e ouvindo rádio, e numa das falas, eu estava, dos programas de rádio, eu gosto muito de ouvir rádio, estavam dizendo que quando se trata dessa questão, deputado Gessé, é cercear o direito às pessoas a terem outro tipo de discussão. Não é cercear. Porque hoje em dia, as bandeiras, todas as coisas estão na palma da mão das pessoas. Elas podem ter direito ao acesso a hora que elas quiserem. O que não pode é fazer com que as pessoas possam, ou as instituições possam levar isso como de forma doutrinária. E por isso eu quero lhe parabenizar, deputado Gessé. Agora eu gostaria de pedir uma atenção para todos os deputados. Eu não sei vocês, mas eu estou desde ontem e hoje, assim, há uma avalanche, tanto nas redes sociais como no meu próprio telefone, com relação a um problema que está acontecendo nesse momento em todas as cidades de Santa Catarina, que é em relação à volta das escolas particulares. E eles estão pressionando os prefeitos, pressionando os vereadores, pressionando os deputados, creio eu, que também chega para vocês, por conta que a governadora em exercício deu um decreto, o sindicato dos professores entrou com uma liminar, saiu a liminar e agora as vigilâncias sanitárias dos municípios estão fechando todas as escolas e creches particulares que estavam abertas ou que estavam prontas para abrir. Eu gostaria de trazer uma informação para todos os pais e proprietários de escolas particulares. Amanhã vai ter uma reunião, se a deputada Ada estiver por aí, ela que possa me confirmar. Mas eu acho que é amanhã, né, presidente, vai ter uma reunião, uma audiência pública aqui sobre o retorno das escolas. Eu queria lembrar aos pais que aquilo que a Assembleia Legislativa pôde fazer em relação a isso, nós fizemos, e a governadora em exercício mudou o decreto e deu a possibilidade para abrir. Agora, pelo Supremo Tribunal Federal, não é mais o prefeito que pode mandar abrir ou não, porque a decisão do Supremo é o seguinte: o prefeito só pode mudar o decreto
se for para restringir mais. Neste caso, nenhum prefeito, mesmo que ele queira mandar abrir, ele poderá abrir porque agora tem uma decisão jurídica. Então, o que eu estava falando, e eu pediria para que os colegas também pudessem levar esta mesma informação. Os pais, proprietários de creches, proprietários de escolas particulares que querem o retorno, ou pelo menos a possibilidade dos pais decidirem se os alunos voltarão ou não para as salas de aula, tem que pressionar Ministério Público e Tribunal de Justiça, que agora a decisão é jurídica. Os desembargadores e os promotores públicos também têm que começar a sentir a pressão que nós, políticos, sentimos. Por que só nós temos a pressão? E quando nós fizemos, já lhe dou a palavra, deputado Sargento Lima, quando nós fazemos o processo, cai na justiça, a justiça simplesmente de uma hora para outra manda fechar, porque o sindicato pediu, e a pressão continua em nós. Não, gente. Vamos aprender a pressionar a justiça também. Vamos aprender, pais, a pressionarem nas redes sociais a justiça e o Ministério Público também. Eles precisam saber o que acontece na rua. A parte para o deputado Sargento Lima. Deputado Queridinho, o senhor que é da igreja vai entender bem a minha frase aí. Deus te usou, varão, tá? Deus te usou para falar agora aí. Porque colocar sobre os ombros dos deputados, mais uma vez, pressionando a Assembleia Legislativa, e eu digo, de todos, essa demanda está chegando para todos os deputados. E a gente está esgotando já os nossos argumentos de dizer, olha, já não está mais na nossa mão. O que pode ser feito, foi feito. Tudo, absolutamente tudo que pôde ser feito, né, foi feito até agora em relação a isso. E detalhe, não é agora. Né? Nós já estamos falando sobre isso há quantos meses já? Nós estamos falando isso há 3, 4 meses que nós estamos reiteradamente. Eu me lembro como se fosse hoje mesmo ainda, há 3, 4 meses atrás, o senhor abordando esse assunto, trazendo ele para a gente conversar aqui dentro. Nós esgotamos as nossas possibilidades. E que teve o resultado, né, deputado? E teve o resultado. E que teve o resultado que foi o governo mudar, mas agora a justiça parou de novo. E pronto. Então, assim, olha, fica esse compromisso meu e tenho certeza que todos os outros deputados, nós vamos continuar propagando isso aí, tá? Como o senhor bem disse, né? É hora também de se conversar com o Ministério Público. A sociedade civil, ela tem esse direito e deve usar dele, mas tem que saber onde tocar. Eu fui testemunha do esforço de todos os deputados que estavam envolvidos, que abraçaram essa bandeira para tanto. Sou testemunha deles, inclusive do senhor, principalmente ali, que abraçou essa causa aí. Então, como eu disse, né? Sempre Deus usa a gente aqui, a gente deixa ele à vontade para fazer isso com a gente. Né? Mais uma vez, assertivo na palavra do senhor. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Lima. Eu sei que tem outros e outros deputados que quiserem, por favor, podem pedir, até porque eu não estou conseguindo ver todos aqui. Consegui ver o deputado Lima, que são um dos 9 que estão aqui. Mas eu entendo que nós precisamos passar essa informação também para a sociedade catarinense, para a sociedade. Nós, deputados que estamos lutando, deputado Bruno Souza também, vários outros deputados que estamos lutando não é o retorno das aulas. Veja bem, é a possibilidade das escolas abrirem, como as igrejas abriram, o mercado abriu, academia abriu, a oficina abriu, tudo abriu. E quem vai lá tem cuidado. E a decisão é da pessoa em ir ou não ir. Teve gente que as igrejas retornaram e elas decidiram. A minha mãe decidiu, eu não vou. Eu vou continuar aqui. Parabéns. Ela tem 85 anos. E ela disse, estou com saudade da igreja, mas eu não vou, porque eu me sinto melhor aqui. Parabéns. Agora, o que não pode, o que as pessoas não conseguem compreender é por que o governo, e agora a justiça, não permite abrir a escola para que tenha a decisão do pai, manda o meu filho ou não, mas para votar abre, para fazer aglomerações abre. Comício. Para fazer comício pode? Aí eu sou obrigado a dizer como o povo está dizendo. Para a política pode, para a educação não pode. Isso é a minha revolta. Permita, justiça, eu fazer essa crítica
Sim, gostem ou não gostem, mas eu vou fazer essa crítica sim, estimular, que isso não é desobediência judicial, estimular para pais e professores e donos de escolas particulares. Nós estamos falando aqui de mais de 50 mil empregos diretos, onde 85% são mulheres. Nós estamos falando aqui de uma multidão de alunos que estão indo para a rede pública e quando voltarem na rede pública as aulas presenciais não vai ter carteira para todo mundo. Nós estamos falando aqui da possibilidade do pai decidir em deixar a criança ou não. Só que nós estamos falando aqui também da impossibilidade em que pais e mães não têm aonde deixar os seus filhos, porque agora a justiça não permite eles decidirem se mandam o aluno para a escola ou não. Pais e donos de escolas particulares, agora é a hora de colocar hashtag e marcar Ministério Público de Santa Catarina e Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Felipe Estevão. Sim, deputado Felipe Estevão. Corroborar aqui com a fala do meu colega, sempre muito corajoso. Eu estava olhando as minhas mídias sociais e são inúmeras mensagens de pais pressionando. Mais 30 segundos para concluir, deputado Felipe. Tem que ligar o som. Ativando aqui. Com muita coragem, o deputado Kennedy levantou essa pauta. Eu só queria engrossar as fileiras aqui também, pedindo à população, sei dos grandes seguidores que a gente tem, do grande volume que tem desses pedidos, que usem essa hashtag que o deputado Kennedy acabou de falar, que é importante essa pressão em cima desses poderes, que tem essa caneta poderosa que até o momento estão aí na inanição, ou seja, uma ditadura, proibição. Parabéns, deputado Kennedy. Eu gostaria de fazer, em breves comunicações, se possível, ainda uma breve fala. Vossa Excelência tem um tempo por até 10 minutos. Bom, vai desativando, tem que estar lutando aqui, mas agora ativou. Eu acabei de vir da região da Serra, Bom Jardim, e eu estava ali olhando as obras que o governo vem fazendo, até por sinal, obras significativas, que aquela parede de concreto que sofria constantes deslizamento, estão feito um trabalho excelente ali. Porém, a serra está fechada. Isso provoca um desgaste muito grande a toda a economia daquela região. As pousadas, tem horários para fechar, para abrir. Isso tem impedido muitos turistas de subir a serra. Então, é lesado a indústria ali do turismo, que é uma indústria multibilionária, movimenta bilhões na economia mundial. Santa Catarina já não tem um grande investimento no turismo, já não é muito explorado. E agora, com essas obras, acaba tendo esse prejuízo, mas tudo bem. Os donos de pousada, restaurantes e toda aquela indústria estão contentes, são melhorias na serra e é necessário. Agora, o que é inaceitável é que as obras estão de parabéns, são maravilhosas, mas eu vi, conversando ali com os líderes e conversando, que não há o projeto para recapeamento, ou seja, são blocos de concreto, todos já trincados, já desgastado, e não há dentro desse projeto de restauração da serra um projeto de recapeamento daquele concreto que está ali, uma espécie de blocos de concreto, não é asfalto. Não há um projeto, ou seja, daqui a pouco, novamente, até esse processo licitatório, até o governo se interessar em recapar, novamente fecha aquela serra, lesando toda aquela indústria, a economia lá da região. Então, nós pedimos, eu vou fazer uma moção de apelo ao governo que olhe esta obra com mais carinho, com mais seriedade. A serra é uma das maravilhas do mundo aqui, uma das estradas mais maravilhosas, porém encontra-se hoje em reforma, e nesse projeto ele está incompleto, apenas tem ali o concreto que estão colocando ali nas paredes, isso é bom, aquela contenção é a palavra certa, mas o projeto está incompleto, não há a recapagem e a recuperação daqueles blocos de concreto, ou seja, da estrada. Então o projeto está incompleto, daqui a pouco novamente fecha a serra, geralmente, como fizeram agora na alta temporada, e aí daqui a pouco aquela indústria começa a morrer e a quebrar. Então eu faço esse apelo ao governo que olhe com carinho, a nossa serra merece atenção, é uma das estradas mais espetaculares e maravilhosas, ou seja, a obra está de parabéns. Aquela contenção feita nas paredes, onde há constante deslizamento, vai ser de suma importância. Agora o projeto está incompleto, tem que encaixar ali também a recapagem, aproveitar que a serra está fechada para que a gente possa fazer a obra bem feita, de uma vez só.
meia boca não vale. Tem que ser bem feita, então quero lutar por isso junto ao governo. Acredito que muitos parlamentares, já ouvi outro dia, em outras ocasiões, usando a tribuna para levantar essa bandeira, fazendo a mesma sugestão, mas vi a inanição do governo até agora. Então estaremos trabalhando para que a obra seja completa e o turismo, que há de haver ainda uma explosão, eu creio nisso, ali na região serrana, possa desfrutar dessa infraestrutura, dessa estrada, então, completa. Recapeamento, feita essa contenção nas paredes e teremos uma estrada, né, com toda a segurança para que turistas do mundo inteiro possam vir à Serra Catarinense e desfrutar de toda aquela beleza natural que é única, com toda a segurança, com toda a infraestrutura para fortalecer ainda mais o turismo em Santa Catarina e o turismo na Serra Catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Volto a palavra ao senhor. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Carlos Humberto. O senhor, eu precisaria registrar minha presença, que eu não consegui, se o senhor pudesse. Obrigado. Registraremos sua presença, sim, deputado. Também pela ordem, Sargento Lima, a presença, senhor. Sim, registrado, deputado Sargento Lima. Agora sim, deputado Dr. Vicente. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus amigos de parlamento, as pessoas que estão nos ouvindo. O relatório do Covid, hoje, apresentado pela Secretaria de Saúde, mostra confirmados até agora 306.788 casos, 4.210 a mais do que ontem. 3.384 óbitos, 14 a mais do que ontem. Casos ativos, 20.205 casos ativos. Índice de letalidade, 1,1. E várias regiões aumentando o contágio e as condições de ocupação das UTIs do Estado em relação ao Covid. Eu tenho feito apelos até diretamente com a governadora, que, por sinal, está em tratamento de Covid, e aqui eu quero deixar que ela tenha um pronto restabelecimento e mais rápido, né, o possível, por causa justamente do enfrentamento dessa situação. Eu estou sentindo, assim, que a situação, em termos de estatística, é muito pior do que nós passamos no dito pico de setembro. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque uma coisa em especial foi perdida pela população, que foi o medo. As pessoas não têm mais medo. Eu, que pouco apareci no meio dessa campanha política, diferentemente de muitos agentes políticos, públicos aí, eu fiquei mais em casa e raramente eu apareci. Eu tenho um receio muito grande de contrair essa infecção e agora, quando fui, e no dia da eleição, eu dei uma saída apenas. Foi num local e nesse local tinha umas 15 pessoas. Ninguém com máscara. Então, eu apelei à governadora e falei ontem na reunião do GRAC, é o Grupo de Resposta de Ações Coordenadas, do qual o coronel Mocelin, nosso amigo deputado, pertence também, de que algo tem que ser feito em termos de apelo para que as pessoas elas saibam das dificuldades que os profissionais de saúde estão tendo e que os hospitais hoje voltaram a ter uma ocupação enorme das vagas de UTI e dos leitos para casos moderados, das internações que não precisa intubação, não precisa um tratamento mais complexo, vamos dizer assim. As mortes estão acontecendo, um recrudescimento geral da situação, mas as pessoas perderam medo. Alguns dias atrás, aqui na cidade, nós enfrentamos uma situação que foi alertado e até parado uma festa de mais de 500 pessoas pelo Ministério Público. Isso me preocupa, porque essa fotografia desse pequeno episódio
mais significativo, se multiplicou por estado afora. Então, eu pedi para que a governadora, falei também com o secretário de Saúde, para aumentar os gastos justamente de pedido de alerta e comparecimento das pessoas para os cuidados delas mesmas. Se isso não acontecer, pode trazer qualquer outro milagre aí, fora as vacinas que nós falamos hoje na Comissão de Saúde. Se não tiver vacina, o caminho atual é de um problema seríssimo. Em mais uma semana ou duas, caminhando como nós estamos caminhando, as vagas de UTI existentes para a Covid, elas vão estar completamente lotadas, o que seria um caos. Mas esse não é um problema único. Ontem, na reunião do GRAC, foi colocado por pessoas ligadas à Secretaria de Saúde que nós perdemos e foram desativados os hospitais filantrópicos, muitos deles desativaram uma conta, se vocês não estão sentados, sentem, de 150 leitos a menos para atendimento de UTI, Covid em nosso estado. Com a alta da incidência dos casos de Covid, e principalmente de ocupação de leitos de UTI, isso é uma situação muito grave. E, para isso, nós aprovamos um requerimento para enviar à autoridade, quem de direito, mas que chegue também na governadora o quanto antes e que tem que fazer tirar limpo essa história. Os filantrópicos dizem que alguns convênios com essas habilitações desses leitos de UTI não chegaram de Brasília. Outros que o Estado não pagou parte da conta. Enfim, agora, desativação num momento como esse, de 150 leitos, é altamente significativo, senhor presidente. E nós precisamos tomar conta, tomar as rédeas dessa situação, que pode realmente gerar um caos ou a perda de controle da situação sanitária em nosso estado. Então, era essa a minha fala, no sentido de que a população abra o seu coração e passe a mão na consciência e ajude as autoridades. Elas sozinhas, elas não conseguem resolver o problema. Agora, as pessoas têm que novamente ser lembradas pelas equipes do governo, pelas equipes das prefeituras, pelas empresas, enfim, pela sociedade em geral, pela imprensa, de que elas têm que voltar a ter total cuidado com o problema, até que chegue a vacina, que a gente não sabe quando. Alguns dizem que agora, no final de dezembro, começa em São Paulo a vacinação, outros dizem que apenas em março vai começar a vacinação. Isso vai acontecer certamente na Itália e em outros países da Europa, que tiveram acesso e compraram vários lotes da empresa Pfizer, onde vão ser disponibilizados milhões de doses lá para o velho mundo, para a Europa. Então, gente, vamos ajudar. Cada um de nós, deputados estaduais, tem a sua rede social. Vamos pedir ajuda, que significa a colaboração das pessoas no sentido de preservar a saúde e ajudar no controle dessa infecção grave. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, fará uso do horário pelo tempo de até 10 minutos. Deputado Mocelin. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos novamente. Senhores, eu quero, complementando a fala do nosso colega, Dr. Vicente Garo Preso, e também fazendo uma prestação de conta do nosso trabalho e das nossas reuniões do GRAC, eu queria complementar os dados que o Dr. Vicente comentou e alertar o público em geral, também os nossos colegas, sobre a situação que nós estamos no momento. Eu venho acompanhando os dados desde o início e eu quero deixar bem claro que eu sou contra fechamento de comércio, fechamento de empresas, porque nós não podemos falir as empresas que já estão na UTI, né? Que mais um pouco elas acabam morrendo.
mas o cuidado que cada pessoa individualmente tem que ter, né? Eu tenho circulado, tenho andado no meio das pessoas, mas tenho usado máscara, tenho usado álcool gel, tenho sempre tomado cuidado. A gente percebe, principalmente, infringindo as normas que tem de segurança. Para ter uma ideia, nós chegamos um pico, um período lá em setembro, e depois, gradualmente, fomos caindo, e chegou a ter leitos de UTI ocupados, 211 apenas, e tendo quase 500 e pouco disponível. Nos últimos dias, em questão de leitos de UTI, ele está subindo a média de quase 20 por dia. Em 5 dias, aumentou o número de leitos de UTI para 87, de 340 foi para 427 em 5 dias. E nós temos apenas hoje disponível, ontem tinha, hoje deve ter menos, que ainda não vi, 205 leitos. Neste ritmo, nós vamos chegar em 1 semana ou 2 semanas no máximo com superlotação dos leitos. Então, a nossa preocupação é não ter leitos de UTI disponível para tratamento das pessoas. Nós chegamos no pior pico, no período, com 13 mil casos de Covid ativos. Depois baixou para 6 mil e pouco, e agora ele voltou a subir muito rapidamente. Ontem era 19.100 e hoje é 20.200. Quer dizer, está aumentando média de 1.000 casos ativos por dia, média de 4 a 5 mil casos por dia. Então, se continuar nesse ritmo, a minha preocupação, ontem foram 40 óbitos, a minha preocupação é que nós não tenhamos o suporte necessário dos hospitais para atender a todos que necessitam de uma UTI. Então, eu clamo aí que o pessoal tenha cuidado realmente para que não haja uma contaminação descontrolada do Covid, que já está ocorrendo, a gente está, a nosso ver aí. Então, essa é a preocupação do GRAC, com toda a equipe, para que a gente consiga superar mais esse segundo o pico aí que está ocorrendo, e que nós consigamos, sem necessidade de fazer um lockdown, sem necessidade de fechamento de empresas, nós conseguirmos superar mais esse pico de Covid que está ocorrendo, mas só depende de nós, só depende de cada um, o comportamento de cada um para poder superar isso. E não é brincadeira não, como o Vicente falou, a situação está se agravando, tá? E eu não quero ver ninguém precisando de um leito de UTI e não ter disponível. O nosso amigo deputado Sargento Lima está pedindo a palavra, fica à vontade. Era isso. Deputado Coronel Mussolini, quero parabenizar o senhor pelas palavras, parabenizar as palavras do deputado Vicente Caro Preso. Tive a oportunidade de estar juntamente com ele em Guaramirim. Eu vi todos os cuidados, né? A gente sente-se até mal diante de um médico ali, porque ele toma-se acerca de cuidados. Mas posso garantir para o senhor, doutor Vicente Caro Preso, deputado Vicente Caro Preso, serve de exemplo para mim muitas vezes ali também. Mas a grande verdade é a seguinte: a gente sabe que eu acompanho, eu visito empresas, né, em decorrência do nosso trabalho, a gente é obrigado a estar em ambientes públicos, a gente é obrigado a estar visitando, atendendo nossas demandas, e a gente consegue visualizar que as empresas estão tomando todos os cuidados que são necessários, o comércio está tomando todo o cuidado que é necessário, todo mundo está tomando os cuidados que é necessário. Mas a gente não vai... a gente tem que realmente trabalhar com a propaganda e com aquilo que está no nosso alcance, que são as redes sociais, e tentar conscientizar pessoas. No último domingo, o meu irmão instrutor de mergulho, ele foi levar 2 alunos à Bombinha, ele sentiu um mal súbito lá. Inclusive, fui muito bem atendido lá pela deputada Paulinha, quero agradecer a ela por isso. Mas, na verdade, eu saí de Joinville, tinha uma fila que ligava Garuva a Balneário Camboriú, uma fila de carros, tanto na ida quanto na volta. Então, assim, olha, a gente vai fazer a nossa parte, óbvio. Uma vez fui mal interpretado quanto à utilização do álcool gel e do lavar as mãos e usar máscara, e digo ali que foi uma má interpretação mesmo, pelo seguinte fato, porque não basta isso, não basta cada cidadão ali que tem o interesse de buscar a informação, utilizar desses meios que são necessários, a máscara, o álcool, lavar as mãos constantemente, algo que não precisava nem ensinar, que isso a gente aprende em casa, né? Constantemente está lavando as mãos, principalmente quando vem da rua. Mas vai ser complicado nesse verão aí, a gente conter isso. Porque se você precisar agora, nos fins de semana, nas praias do litoral agora, achar 1 metro quadrado desocupado, tu não acha na areia. Sabe? Essa enxurrada, essa invasão mesmo ali, e não vai ser culpa da empresa, não, porque, como eu disse, na entrada de todas as empresas tem o álcool ali disponível,
tem o pé dilúvio ele contém ali hipoclorídrio, né? Para o funcionário poder até pisar e não trazer ou não levar para fora da empresa aquilo, caso de contaminação. Está sendo mantido o distanciamento entre as máquinas de quem trabalha. Tenho visitado aqui os empresários de Joinvilense, né? Aumentado até a quantidade de turnos, mas infelizmente não, a gente não vai conseguir tão facilmente fazer com isso. Como eu disse, uma fila que liga o município de Garuva até a Balneário Camboriú, parada de carro, para mim foi impressionante aquilo ali. Ver as praias lotadas como estão e o verão está aí. Obrigado pelo tempo disponibilizado, Coronel Mocelin, deputado Coronel Mocelin. À disposição, deputado. Coronel, uma parte, Carlos Humberto. Claro, pois não. Coronel, eu quero me somar ao senhor, ao doutor Vicente, aos deputados Sargento Lima. O doutor Vicente falou algo muito interessante, que para além de tudo aquilo que o Estado possa fazer, e o Estado não pode fazer tudo, né? Não tem jeito, nós dependemos sobremaneira da consciência individual de cada um, né? O doutor Vicente falou de uma festa no município de Jaraguá do Sul. Nós aqui em Balneário Camboriú temos diversos exemplos no mesmo sentido e na nossa redondeza aqui, porque só o Estado, né, já está provado que não vai conseguir dar conta nem desse nem de diversos problemas, né? Depende muito de uma consciência coletiva, do indivíduo tomar a consciência da importância dele mesmo, indivíduo, nessa questão toda, porque com os cuidados, que bem disse o Sargento Lima, da higiene pessoal, da limpeza constante das mãos, como o senhor disse, do uso de máscaras, e com a aula aí que foi dada pelo Dr. Vicente, nós, indivíduos, temos muito mais a contribuir para uma curva menos ascendente do coronavírus do que até o Estado, né? Do que até o Estado, porque essa contaminação é de pessoa para pessoa e uma falta de consciência coletiva e individual prejudica muito no combate. Obrigado, Coronel. Obrigado também pela colaboração. Mocelin, posso falar um pouquinho, Mocelin? Para dar uma arrematada? Com certeza. Mocelin, eu queria te perguntar ao vivo agora, tu achas que as pessoas que estão no boteco, elas falam alto ou baixo? O doutor Vicente, eu quero respondendo isso aí, eu quero complementar o que o deputado Sargento Lima comentou. Não adianta nós proibirmos as pessoas irem trabalhar na empresa, onde lá tem todo um controle de cuidados para não se contaminar, e as pessoas não vão ficar em casa, elas vão para o boteco, quando falasse aí, vão para lá tomar cerveja, vão ficar se reunindo em grupos, seja na família ou com os vizinhos, e ali, em ambientes fechados, é que tem maior contaminação. Até a questão das praias, eu acho que tem que ser revisto aquele decreto onde proíbe a pessoa ficar sentada na praia. Porque eu passei em Balneário, devia ter umas 100 mil pessoas sentadas em cadeira de praia pegando sol. Agora, imagina se tu não pegasse aquelas pessoas sentadas nas suas cadeiras de praia, em grupo de familiares, se elas não pudessem ficar sentadas e fossem para a praia, e um ficar circulando, tem que ficar caminhando na praia, não pode ficar parado. Se ficar circulando lá e um se esbarrar uma na outra, a probabilidade de contaminação é muito maior do que ela ficar sentada no cantinho dela lá, pegando sol, que daí até ajuda na produção de vitamina D, que vai ficar cria anticorpos. Agora, ou então proíbe de ir para a praia, ou então permite ficar sentado. Agora, permitir para a praia só para circular, só para caminhar, aquelas milhares e milhares de pessoas caminhando, esbarrando uma na outra, eu acho que, e ninguém usando máscara, essa é a realidade, aí a probabilidade de contaminação é maior ainda. Esse é o meu pensamento. Então, nós temos que tomar cuidado individual muito maior do que ficar só se preocupando com o fechamento de empresas. É isso. Obrigado aí, presidente. Acabou o tempo. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de 6 minutos. Fará uso da palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, eu não poderia deixar de continuar nesse tema que já está em debate, até porque hoje de manhã
Nós fizemos na Comissão de Saúde, a nossa reunião ordinária da Comissão de Saúde, como temos feito desde o início do ano, até mesmo antes da chegada do vírus aqui em Santa Catarina, já tínhamos a preocupação, já cobrávamos do Estado naquela ocasião o plano de contingência para enfrentamento da pandemia. Ao longo da pandemia, a cobrança pelo aumento, credenciamento de leitos, pelas ações efetivas que tinham que ser tomadas. Sempre a Comissão de Saúde esteve na linha de frente disso. E também agora, nos últimos tempos, nós temos centrado também o debate nessa discussão sobre a questão das vacinas. Fizemos há dias atrás, por proposição do deputado Caro Preso, um debate muito importante com os representantes do Instituto Butantan de São Paulo sobre a questão das vacinas, de forma muito especial a Coronavac, que é uma das mais avançadas em termos de pesquisa. Fizemos hoje de manhã, por proposição do deputado Ismael, também uma discussão sobre a possibilidade de parceria e estudos sobre uma vacina italiana. Conversamos também com o representante da Câmara de Comércio Brasil-Itália e também com o representante do Ministério das Universidades da Itália, claro que de forma muito preliminar ainda, onde eu creio que o mais importante desta reunião da manhã ficou a ideia que nós também defendemos, é que nós não podemos apostar em uma única vacina, até porque uma única vacina certamente não dará conta de tudo. Temos que apoiar todos os projetos de pesquisas que estão em andamento, porque esse vírus, nós infelizmente conviveremos aí por muito tempo com ele ainda. Possivelmente a vacina, quando estiver disponível, ela vai ter que ser renovada, ao que tudo indica, anualmente. Há quem fale até que seja semestralmente. Ainda torcemos para que venha uma vacina que imunize de forma permanente, mas esses estudos ainda precisam avançar. E, portanto, nós temos que apostar em todos os projetos que estão sendo feitos de vacinas. E, nesse sentido, é importante que o Brasil faça todas as parcerias possíveis e que o Estado de Santa Catarina também faça parcerias. Nós temos visto diversos estados no Brasil afora, exemplo da Bahia, de São Paulo, do Rio e de outros, fazendo convênios para a pesquisa, para a testagem dessas vacinas. Seria muito importante que Santa Catarina também fizesse um convênio específico para testar uma ou duas dessas vacinas, para darmos também a nossa contribuição. E no decorrer dessa reunião, não poderia ser diferente, as falas que vieram afora a questão da vacina, porque a vacina ainda não é para amanhã, esperamos que também não seja para muito tarde, é esta questão do descredenciamento dos leitos de UTI. Não poderia, de forma alguma, o Ministério da Saúde ter descredenciado esses leitos de UTI. Não pode o Estado de Santa Catarina também deixar isso e aceitar isso passivamente. Não podem os municípios aceitarem isso, inclusive muitos municípios que receberam belos recursos podem sim também ajudar nos credenciamentos. Houve até ali atrás um deputado que falou que um prefeito de uma determinada cidade tinha dito que parasse de mandar dinheiro, que não tinha onde gastar. Tem ajudar nos credenciamentos de leito de UTI, tem ações, tem a testagem em massa que não está sendo feita, que tem que fazer. Então, é importante, fundamental, esse recredenciamento desses leitos de UTI. Quando começou a pandemia, nós cobramos muito, tinha apenas 800 leitos em Santa Catarina, e se falava em chegar a 1.500 ou até mais, depois mais 1.000 da iniciativa privada, e as cobranças foram feitas, e nós temos que reconhecer que nós chegamos na faixa dos 1.500 leitos de UTI e que foram importantes, fundamentais para enfrentar aqueles picos que aconteceram, só que o pico não acabou. Alguns falam em segunda onda. Eu não sei se a forma correta é dizer segunda onda. Eu acho que nós ainda estamos na primeira onda. Milhares de pessoas estão morrendo no Brasil afora. Em Santa Catarina, nós temos, nesse momento, um momento crescente de pessoas sendo contaminadas. Está aí a própria governadora interina, está com o vírus, prefeitos de diversas cidades, apenas para citar figuras públicas.
não por serem mais ou menos importantes, porque toda pessoa é importante, é fundamental, mas apenas isso para exemplificar como a situação está complicada. Então, não há como se falar e se aceitar esse não credenciamento, esse término do credenciamento dos leitos de UTI em plena pandemia. Isso não, é inaceitável o que está se fazendo. O Ministério da Saúde precisa acordar, a Secretaria de Saúde precisa acordar. Esses leitos precisam ser recredenciados. É importantíssimo. É claro que nós não queremos que ninguém tenha Covid, as medidas todas precisam ser tomadas, as prevenções, mas está acontecendo a contaminação, os leitos de UTI estão sendo ocupados, então é medida urgente. Nós apelamos também aí que a governadora interina se mexa, a equipe da Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde, o quanto antes possível, possa fazer esse recredenciamento dos leitos de UTI em Santa Catarina. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de 15 minutos. Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Deputado Sargento Lima. Vossa Excelência está com a palavra, deputado. Presidente, até eu gostaria de, se possível, também o próprio deputado Sareta e, posteriormente, o deputado Coronel Mocelin e o deputado Dr. Vicente Caro Preso, que participaram dessa reunião da Comissão de Saúde, hoje na parte da manhã. Infelizmente não participei, eu estava na Comissão de Finanças e Tributação, né? Mas me chamou a atenção ali daquilo que foi tocado sobre recursos que não foram destinados aos municípios. Tá? Pode até utilizar o tempo aqui do PSL ali para a gente poder levar essa informação mesmo, se houve uma resposta, se foi levantado esse assunto. Esse era um questionamento que eu gostaria de fazer ali à Comissão de Saúde, a nossa brava Comissão de Saúde, se foi levada alguma resposta, se houve um parecer em relação a isso, sobre os recursos que não foram destinados aos municípios. A gente recebe reclamações dessa natureza, né? E eu falei, olha, posteriormente eu vou perguntar ali para os membros da Comissão de Saúde e daí repasso para cada um dos senhores que me perguntaram, né? Então, eu gostaria de até utilizar esse tempo aí, se algum dos senhores tiver a resposta, pode utilizar o nosso tempo aqui tranquilo, tá? Para o nosso debate. Deputado Sargento Lima, não sei exatamente do que se refere, ao que eu sei, os recursos que eram destinados aos municípios, dentro daqueles valores que foram estabelecidos lá atrás, foram destinados. O que a bronca da Comissão de Saúde, e nós, tenho certeza que o senhor se soma a isso, é com o não mais credenciamento de leitos de UTI que estavam credenciados, que vinham sendo credenciados, recebendo normalmente, e passaram a não ser credenciados. Por exemplo, o Hospital São Francisco de Concórdia foi para 16 leitos credenciados, está com 4 leitos só credenciados agora e estamos no meio da pandemia. Cito de Concórdia, por ser minha cidade, é claro, mas como exemplo, e poderia certamente citar outros exemplos. Então, é nesse sentido que nós temos esta questão dos recursos. Quanto a repassar para as prefeituras, eu acredito, deputado Sargento Lima, que nesse momento, eu acho que a questão não é recurso para a Caixa de Prefeitura. Eu fui prefeito, sei que é importante o recurso e quanto mais for é melhor, mas o que nós precisamos é recurso que vá diretamente no combate à pandemia, no caso, o credenciamento dos leitos de UTI, que é importante e fundamental, e ajudas diretamente para as pessoas que estão perdendo. Por exemplo, agricultores familiares que não receberam esse valor, que estão sofrendo estiagem, além do vírus tem estiagem. Então, eu acho que nesse momento é muito mais isso do que um repasse para a prefeitura. Pelo menos, deputado Sargento Lima, é nesse sentido a nossa discussão. Sim, pelo fato de não fazer parte da comissão, né, a gente recebe as demandas, ela chega muitas vezes, a informação chega truncada para a gente em relação àquilo que está acontecendo, né? Para as pessoas saberem também, né, o deputado ele não é obrigado a estar inteirado de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo em todas as comissões. Por isso que se divide em comissões, né? Aí as comissões têm essa responsabilidade de levar essa informação precisa ali. Eu sei que a gente está sendo acompanhado, até por quem me fez o questionamento. Fico agradecido ao senhor por ter elucidado ali essa pergunta aí, que para mim foi importante, porque a gente acredita naquilo que vem da comissão. Ultimamente a gente está assim, né? E não a demanda, lógico, né, que às vezes dá uma confusão em relação às demandas que nos chegam. Mas eu gostaria de frisar mais uma vez mesmo,
Agora, em relação às empresas, eu tenho visitado uma por uma, sabe? Nota 10 mesmo, padrão, olha, padrão primeiro mundo que estão fazendo nas empresas em relação ao combate, ao controle. Como eu disse, teve empresas aí que mudaram, até criaram turnos alternativos, isso cria uma despesa a mais, né, para o empreendedor que está ali, que tem que investir mais dinheiro para poder criar um turno, para que não haja um número tão grande de funcionários dentro da empresa dele. Já está se limitando novamente a entrada nos mercados, né? Mas não vai... o que a gente não pode admitir é se colocar de novo, novamente, a conta numa empresa e as pessoas, como bem disse o doutor Vicente Caro Preso ali, que dentro do bar ninguém fala baixo, todo mundo fala gritando, jogando as gotículas de saliva para tudo quanto é lado ali, né? E a gente tem... Agora, eu estou vendo que a gente está se afunilando numa situação, né, mais de informar mesmo as pessoas mesmo, que, olha, a gente vai pagar uma conta cara se esse sentimento individual permanecer, sabe? Se eu estou fazendo aquilo que eu preciso, a coisa continua funcionando. Como eu disse, está absurda a movimentação durante os fins de semana, né? Ninguém tá... Eu gostaria que tivesse totalmente 100%, sem restrições nenhuma ao trabalho, né? E no trabalho, vou te dizer, eu duvido que alguém pegue o Covid no trabalho. Mas se estiver em casa, se estiver circulando por aí, se estiver na praia, os fins de semana estão sendo intensos em todos os lugares, o desrespeito está crescendo. Esse medo não pode parar de ter, são aquelas medidas que todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Mas o que a gente não pode é chegar de novo e daqui uns dias colocar na conta do comércio e das empresas aí de novo essa conta pesada, que muitos deles não se recuperaram ainda. Sargento, meu amigo, posso fazer uma parte? Pô, tempo do senhor também, doutor. Oi, é o seguinte, eu tenho acompanhado a situação e me preocupa muito essa situação. Faz 10 dias, pelo menos, uma semana e pouco, eu passei por uma farmácia aqui perto da minha casa e eu vi uma fila. Não tem aquelas filas da Caixa Econômica, um atrás do outro, assim, esperando? Sabe o que eles estavam fazendo ali, deputado? Eles estavam aguardando para fazer o teste rápido para saber se estavam ou não com o problema. Então, assim, a situação não é mole, a situação está séria. Nós, até de uma maneira muito incisiva, se a gente não apertar um pouco agora, nós vamos pagar uma conta que inacreditável. Está aí uma amostra de que está sendo negligenciada essa situação. Todo mundo pensava, não, agora acabou, o pessoal não tem mais medo de nada, vai em tudo que é canto sem máscara, e esse treco de álcool gel, não é todo mundo que tem mais, não, sargento, não é. As pessoas relaxaram muito em seus cuidados pessoais e alguns, não vou dizer empresa, fábrica, porque eu não tenho entrado dentro delas, mas alguns estabelecimentos, sim, comerciais, e isso tem ficado de lado também. Então, é o momento agora do poder público e de nós pedirmos a colaboração das pessoas. Agora, o exemplo tem que vir de cima. Mais 30 segundos para concluir, deputado. Não, desculpa eu parafrasear quem quer que seja, né? Agora, enfrentar uma situação dessa, dizendo, eu vou de peito aberto numa festa, lá eu não quero nem saber, eu não vou usar máscara nenhuma, não vou levar álcool gel, nada. Ei, não é assim, né? Isso incentiva os caras a contrariar as regras básicas de evitar o contágio. É isso que está acontecendo. Perderam o medo. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Deputado Mauro. Sim, deputado Maurício. Se Vossa Excelência permitisse usar o tempo do PL. Não foi Sim, utilizado. pode usar o tempo do PL. 8 minutos, deputado. Obrigado, deputado Mauro. Obrigado, presidente, senhores deputados. Concordo aí com tudo que foi exposto, desde o deputado Kennedy até o deputado Vicente Caro Preso. Eu
Acho que lockdown não é mais o caminho, isso é complicado, mas também não dá para andar nesse liberalismo aí, como o deputado Caro Preso falou, de todo mundo achar que está tudo resolvido. Então, eu acho que não tem que restringir tanto as atividades, mas colocar regras rigorosas e cobrar a execução das regras. Porque se você fechar um estabelecimento porque ele não está cumprindo o que foi estabelecido, é uma coisa. Agora, você fechar ele, e ele poderia estar ali trabalhando com cuidados, com a precaução necessária, é diferente. Então, se nós partirmos simplesmente para o lockdown, o problema é muito grave também da economia, e a economia é saúde, a economia é sustento, é vida, é emprego, também é um problema muito grave. Mas eu queria fazer o registro aqui que era para ter feito ontem, deputado Mauro, do PL, agradecer aos seus candidatos, às suas candidatas no estado de Santa Catarina. O PL elegeu 28 prefeitos, em 2012 tinha eleito um prefeito, 2016, 12 prefeitos, e agora elegeu 28 prefeitos, dos quais 4 mulheres. A prefeita Neuci, de Água Doce, a prefeita Chica, Solange de Salete, foi reeleita, a prefeita Fernanda, de Palmeira, e a prefeita Milena, de Vargem, foram reeleitas, então, se reelegendo, fazendo maioria na Câmara, mostrando que as mulheres, onde têm administrado, têm cativado o respeito, a admiração da população. Também o partido fez 44 vice-prefeitos, 42 homens, 2 mulheres. Tá bom, as mulheres não querem ficar em segundo na composição das chapas aí. Então, nós no PL, 42 homens, 2 mulheres, um total de 44 prefeitos. E também 286 vereadores o Partido Liberal elegeu. 243 homens e 43 mulheres. Um número bom, crescimento muito grande, o partido vem de 169 vereadores para 286. De vice-prefeitos também, de 17 para 44. E de prefeitos também, que foi eleito um em 2012, foram eleitos 12 prefeitos em 2016 e 28 prefeitos agora. Então, não poderia deixar de, nesse momento, junto aí com os deputados Márcio Machado, Carlos Humberto, Berlanda e Ivan Nats, parabenizar pelo crescimento, pelo empenho. Nós sabemos do trabalho de cada um. Carlos Humberto foi um guerreiro ali, é um orgulho como nosso vice-prefeito, hoje deputado estadual, mas nosso vice-prefeito em Balneário Camboriú, também o nosso próximo suplente. Vamos ver se eu consigo abrir esse mês aí para ele assumir, já que o Pique, Renato Pique, nosso vice-prefeito de Canoinhas, se reelegeu, e depois, se for para assumir no próximo mandato, ele tem que renunciar a 4 anos de mandato. E se for agora, renunciaria um mês. Então, vamos ver aí, a semana que vem nós temos atividade da comissão mista, e depois disso, se o Pique tiver vontade de assumir a Assembleia, vou me licenciar para permitir que os nossos suplentes, o Pique, o próximo é o Maurício Peixe, não poderia assumir, e depois acho que é o Hélio Sela, que poderia, então, assumir. Mas, então, fazer esse registro no horário do partido pelo crescimento e parabenizar o nosso presidente, senador Jorginho Melo, foi um guerreiro, correu o estado todo
os últimos dias estava com gripe, sempre, deputado Vicente, com todo o cuidado, a gente procurou. Claro que eu fui em 2 eventos de comemoração de vitória, e como diz, quando chega naquele local lá, mesmo que as pessoas estão com máscara, acabam se abraçando, ficando próximos. Então, no momento de euforia, que acontece no momento da alegria, ou às vezes, por isso que o bar é complicado, depois de ingerir um pouco de bebida alcoólica, vem aquela euforia, o cidadão perde o medo. Doutor Maurício, o senhor dá uma parte? Sim, sim, deputado Carlos. Não, eu só quero agradecer ao senhor as elogiosas palavras, né, do nosso nome. O PL, o Partido Liberal de Santa Catarina, sem sombra de dúvida, através da liderança do senador Jorginho Melo, da liderança do deputado federal Jorge Goetten, da sua liderança, do deputado Ivan, do deputado Berlanda, conseguiu um crescimento significativo, né, o que coloca o Partido Liberal aí em importantes condições de igualdade com os maiores partidos. Isso é muito bom. Eu quero parabenizar a todos os senhores aí que têm responsabilidade nesse crescimento pelo trabalho que fizeram, né? O senhor mesmo é um homem que trabalha muito, que tá. Eu abro o Instagram de manhã, o senhor está aqui na minha cidade, de noite está em São Miguel, e no outro dia de manhã está lá em Ponte Serrada, e daqui a pouco já está em Joinville, é uma correria, né? O senhor corre bastante. Então, parabenizar na sua pessoa os demais deputados estaduais, parabenizar a todos os eleitos. Foi uma batalha bacana, né? E eu sou muito feliz de ter recebido o convite do deputado Jorginho para estar aqui junto com o senhor, e sou muito feliz também pelo deputado Berlanda ter me dado a oportunidade de estar aqui participando na Assembleia, e faço votos que o senhor também consiga dar para o PIC, que é um grande parceiro, um grande companheiro, que merece esse reconhecimento. Obrigado, deputado Maurício. Obrigado, deputado Carlos. Vossa Excelência realmente é um grande companheiro, parceiro, grande líder aí da região. O partido foi muito bem aí na região de Balneário Camboriú, conseguiu vice-prefeito de Camboriú também. Então, conquistas importantes em termos de partido, e nós temos que registrar aos nossos vereadores, aos nossos vice-prefeitos, aos nossos prefeitos, o reconhecimento do partido através dos deputados e do senador Jorginho Melo. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, presidente Mauro, senhores deputados, senhoras deputadas. O primeiro assunto, deputado Mauro, que me leva a usar o horário do MDB no dia de hoje, é para cumprimentar o novo conselho diretivo da cooperativa Aurora, onde na última assembleia foi eleito o Neivor Cantão como presidente, o Marcos Zordan como vice-presidente, e o Romeu Bete também como secretário. Também foram eleitos os conselheiros Luiz Quioca, o Cláudio Post, o Casarim e também o Marcão. Eu quero desejar a eles, deputado Mauro, senhores deputados, senhoras deputadas, eu sei que Vossa Excelência também tem muita consideração pelo cooperativismo, e acho que os 40 parlamentares na Assembleia assinaram a criação, né, da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Todos têm o conhecimento da grandeza que é a cooperativa Aurora para o estado de Santa Catarina e o Brasil. Desejar ao Neivor e todo o conselho que possam seguir o exemplo daqueles primeiros, como foi o caso do doutor Auri, né? Agora, recentemente, o doutor Mário, que nos deixou,
que fizeram um grande trabalho. Eu tenho certeza que, na pessoa do Neivor e de todo esse conselho, nós podemos ter certeza que a Cooperativa Aurora continuará crescendo e sendo uma das maiores dentro do Brasil na questão do gênero de alimentos, na questão de carnes. E outro assunto, deputado Sopelsa, desculpa lhe interromper, mas antes de ir para outro assunto, posso fazer um breve à parte? Pode. Fica à vontade, deputado. Obrigado, deputado Sopelsa. Não poderia também deixar de fazer um comentário, fiz isso por escrito também, sobre a eleição realmente do Neivor Cantão, sobre ele estar assumindo a presidência da Aurora, essa importante cooperativa, né? E dizer também, o Neivor a gente conhece há muito tempo, desde os tempos de Ipumirim, né, de administração municipal, da presidência da Copérdia, da Cooperativa de Produção e Consumo de Concórdia, e do trabalho que eles estão fazendo é muito importante, o cooperativismo é fundamental, importante. Eu fico feliz também, desejo êxito e sucesso ao doutor Neivor. Parabéns, deputado Sopelsa, por trazer também esse assunto, e não poderia deixar, e pedindo escusas dele interromper, mas não poderia deixar de me somar também a essa sua manifestação sobre a eleição, sobre o Neivor Cantão estar assumindo a presidência. Muito obrigado. Me permite também, Sopelsa. Muito bem, deputado Sareta, eu te agradeço, e você, tanto quanto eu, conhecem a pessoa do Neivor. Pois não, deputado Maurício? Também, se Vossa Excelência permite, aí, junto com o deputado Sareta, me irmanar. Em 99, eu fiz uma pós-graduação na FURB, em Blumenau, em Direito Administrativo, e hoje está lá o Vitor D'Agostini, que é o reitor da UNOESC São Miguel, era colega, e o Neivor era um dos nossos colegas de pós-graduação em Direito Administrativo. E a gente ficou muito amigo e fui acompanhando a trajetória dele. A região de Concórdia, uma região até que eu tenho pouca ligação direta, assim, uma região muito bem representada pelos senhores aí, pelo nosso grande Sopelsa, pelo Sareta, mas de vez em quando encontro ele. Fico muito feliz e, se Vossa Excelência permite, me irmanar, parabenizar o Neivor, aí, uma pessoa fantástica, equilibrada, com grande conhecimento, bem ao estilo de toda a direção ali da cooperativa, e receba os nossos parabéns. Muito obrigado, deputado Maurício. É aquilo que eu disse, que eu tenho absoluta certeza que os 40 parlamentares têm, né, o reconhecimento da importância do cooperativismo no Brasil, e nós especialmente aqui em Santa Catarina, né? E o Neivor sem dúvida nenhuma, o Neivor, o Marcos Jordan e o seu Romeu Bete, que é o presidente, o vice-presidente e o secretário, eu tenho certeza, pessoas de muito equilíbrio, de muito conhecimento, e vão levar adiante o crescimento desta importante cooperativa. Obrigado também, deputado Maurício. Outro assunto que me leva a levantar hoje na Assembleia, e dentro ainda do agronegócio. Nós vivemos aqui no meio oeste, no oeste e no extremo oeste de Santa Catarina uma situação muito difícil. Eu vi os deputados levantarem aí, eu quero me associar também na questão do Covid, né? O cuidado que nós precisamos ter, a forma que está aumentando as pessoas contaminadas. Minha preocupação que nessa semana aqui, depois das eleições, onde houve o entusiasmo do encontro das pessoas, onde houve eventos de aglomeração de pessoas, eu não tenho dúvida que tomara que a gente esteja enganado, mas com a possibilidade de aumentar ainda mais. Então, seguir o protocolo recomendado pela saúde, eu acho que é muito importante. Mas outra questão que eu quero levantar é a questão que nós vivemos nesse momento aqui no oeste de Santa Catarina, no grande oeste de Santa Catarina, é a falta de chuva, é a estiagem. Nós recebemos agora, no dia de ontem, o custo de produção de suínos e aves. Os produtores que conseguiram fazer o plantio das lavouras de milho no cedo estão colhendo alguma palha,
né? Muitos plantaram e não germinou, semente não germinou, o milho não nasceu. A mesma coisa com o soja. E muitos ainda não fizeram o plantio. Eu acredito que talvez mais de 50% das nossas lavouras, aquelas que foram plantadas, estão perdidas, e muitas, talvez a metade, ainda não foi plantado, e não se tem esperança, né? Não se vê uma chuva que possa nos animar a fazer o plantio. Em cima disso, nós vemos contratações de exportação de milho na faixa de R$ 70 a saca, o soja chegando a R$ 200 a saca, e aí a dificuldade do estado de Santa Catarina, nós sermos os maiores produtores de suínos do estado e os segundos maiores produtores de aves. E não existe produção de suíno nem produção de aves sem o milho e sem o soja. E a outra atividade que está sendo atacada e muito, a falta de pastagem e o alto custo de produção, é a questão da produção de leite. É a questão do gado leiteiro. Se nós não tivermos uma participação efetiva, e eu quero dizer que a gente sabe a dificuldade, eu já passei pela Secretaria da Agricultura, a gente sabe aonde pode chegar o governo do Estado, mas nós precisamos, deputado Mauro, começar a pensar em alguma situação para tentar minimizar esse prejuízo que está acontecendo. Olha, o custo de produção do suíno chegou agora no mês de outubro a R$ 6,80 o quilo. O frango chegou a um custo de produção de R$ 4,25. Eu não sei se Vossas Excelências lembram, não faz muito tempo, nós adquirimos no supermercado coxa de frango e sobrecoxa de frango a R$ 2,99 o quilo. Agora, o custo de produção lá na propriedade está em R$ 4,25. O custo do suíno, R$ 6,80. A gente comprava, né, carne suína a R$ 3,00, R$ 4,00 há pouco tempo atrás. Então, o leite, a escassez do leite, a gente tem informações, muitos recolhedores de leite estão recolhendo 60%, 70% daquilo que recolhiam. É a queda na produção do leite. Então, eu não saberia aí, nós teríamos que juntos construir uma proposta para a Secretaria da Agricultura, e vou tentar trabalhar isso, para que a gente possa fazer alguma coisa que venha em benefício desses produtores, e, em contrapartida, também vai ser uma segurança para as nossas indústrias, mas também para os nossos consumidores. Vai chegar num momento que o custo de produção, o custo do produto vai estar tão alto que na ponta final o consumidor não vai conseguir consumir. Não lembro de ter visto em toda a minha história, na minha vida, uma situação igual a essa. A estiagem numa época de plantio, numa época de colheita, numa época das principais que nós precisamos, nós saímos com um inverno curto de chuva e entramos na primavera, no verão, com a falta ainda mais de chuva, sem perspectiva. As informações que vêm são de que nós teremos menos chuva ainda do que nós tivemos até agora. Então, é uma questão que nos preocupa muito, nós precisamos fazer alguma coisa. O governo do estado precisa ir em busca de alguma solução. Muitas propriedades estão sem água, estão transportando água para o alimento, para o abastecimento dos animais, e até muitas propriedades para o próprio consumo humano. Então, é uma questão que levanto. A Embrapa tem dados importantíssimos. Nós corremos um sério risco se nós não conseguirmos produzir milho e soja, aquilo que nós esperamos produzir no estado de Santa Catarina. E eu tenho certeza que nós já não vamos mais produzir. Nós vamos ter que importar esse produto para poder abastecer esse consumo alto que o estado de Santa Catarina tem. E aí que vem a participação do governo do estado.
um apoio de que forma que nós podemos abastecer o estado de Santa Catarina, que o produto possa chegar aqui com possibilidade de nós sermos competitivos com os outros países que compram de Santa Catarina, mas também com os outros estados que produzem no nosso estado. Era isso, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Mauro. Quero agradecer ao partido de ter me dado essa oportunidade de fazer essas colocações. Um forte abraço. Senhor presidente. Sim, deputado Cobalcini. Temos ainda um minuto. Vossa Excelência, eu pode gostaria usar. aqui, deputado Sopelsa. Claro, deputado Cobalcini. Eu não sabia que Vossa Excelência... a parte A, mas de fazer referência às eleições, usando o espaço do partido, as eleições do último domingo, onde o MDB, e aqui não quero fazer referência aos outros partidos, respeitando a todos, cada um, na busca do voto, fez o melhor, mas o MDB, é preciso que se registre, é o partido, né, que continua hegemônico em Santa Catarina, com o maior número de prefeitos, 96 prefeitos, 823 vereadores, além de ter elegido o maior número de mulheres, foram 11 mulheres prefeitas. Enfim, quero aproveitar o espaço do partido para cumprimentar os eleitos e também os não eleitos, porque eles contribuíram para que o MDB fizesse 905 mil votos em Santa Catarina, o que naturalmente... Mais 30 segundos, deputado. Abriu o som. É motivo, sim, de nós comemorarmos, ainda que com pandemia e com todas as restrições, mas assim como o MDB, os demais partidos em Santa Catarina respeitaram as regras do jogo. Claro que perdemos, sim, eleitores que, por preocupação, permaneceram em casa e, portanto, teve uma grande abstenção, mas os votos nominais válidos nos colocam efetivamente com uma condição muito privilegiada no nosso Estado. Ok, deputados. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Entramos agora na ordem do dia, mas antes quero fazer também aqui as nossas considerações, a homenagem ao novo Conselho de Administração da Cooperativa Aurora, Nevor Canton, presidente, Marcos Jordan, vice-presidente, e o Romeu Betti como secretário. A Aurora que tem sido aí um exemplo de cooperativismo, um exemplo internacional, com ramificações em vários municípios do estado de Santa Catarina, com as cooperativas afiliadas que fazem história não somente aqui em Santa Catarina, mas também em outros estados, tem gerado oportunidade para nossos pequenos agricultores permanecerem produzindo riquezas para o nosso estado e para o nosso país. E, além disso, também tem alimentado esta cadeia produtiva que garante a eles viverem lá no campo com dignidade, com qualidade de vida, graças a esse sistema cooperativista que é muito forte em nosso estado catarinense. Forte justamente porque à frente quem comanda são sempre pessoas muito gabaritadas, pessoas preparadas e pessoas que respiram o cooperativismo. Por isso que o resultado sempre é um resultado muito positivo. Então, a todos, inclusive os conselheiros, os nossos parabéns e desejos de um excelente trabalho. Ordem do dia, pedidos de informação. Pedido de informação 728, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de como o Poder Executivo catarinense planeja repor o efetivo temporário do sistema prisional catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 729, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da emenda número 79 da Constituição Estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 730, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos contratos de aluguel firmados pelo Poder Executivo Estadual que finalizam ainda no ano de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 731, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca de eventuais valores transferidos pelo Poder Executivo Estadual para o Hospital Beatriz Ramos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 732, autor deputado Sérgio Mota, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para conter aglomerações no enfrentamento da pandemia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 733, autor deputado Volney Weber, solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca das barragens existentes em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 528, autor deputado João Amin, manifestando à Universidade do Vale do Itajaí aplauso pela sua escolha como a única universidade catarinense não pública entre as melhores da América Latina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 529, autor deputado Adirce Ederscheit, manifestando apelo ao ministro da Infraestrutura e demais autoridades pela urgente reabertura dos acostamentos da BR-101, sentido sul-norte, como faixa adicional no trecho que liga o quilômetro 215 ao quilômetro 206 no município de Palhoça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 530, autor deputado Márcio Machado, manifestando aplausos ao professor Silvio da Luz Moreira por sua significante e valiosa contribuição sociocultural para a conservação, difusão e salvaguarda da cultura da capoeira nos últimos 34 anos no Planalto Catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 531, autor deputado Sérgio Mota, manifestando apelo à governadora do Estado para que realize a chamada dos aprovados no concurso de AP 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 532, autor deputado Volney Weber, manifestando aplausos à presidente Andréia Cristina Pavel Soares e às demais diretoras da Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Içara pela luta, empenho e dedicação na construção da Casa Rosa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1496 a 1502. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2122 a 2128. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Consulto os senhores deputados se alguém gostaria de fazer uso da palavra em explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.